Irmãos, graça e paz. Vou pedir uma coisa que poucos gostam, mas é necessário. Estou me sentindo solitário. Acheguemo-nos para frente, por favor. Fiquemos mais próximos uns dos outros nesse frio. Não temos uma fogueira aqui para a gente se aquecer. Então esse calor humano entre os crentes, mais juntinhos, nos ajuda a aquecer, assimilar melhor a palavra, por favor. E na medida em que nós nos achegamos para mais próximos uns dos outros, abramos a palavra do Senhor. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 9 a 12. Primeira carta de Paulo, por favor, aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 9 a 12. 1 Tessalonicenses 4, versos 9 a 12. Nos versos anteriores, o apóstolo Paulo disse que é importantíssimo que cada discípulo de Jesus entenda que seu corpo foi comprado por preço alto, o preço do sacrifício de Jesus Cristo. E agora nós somos habitados pelo Espírito Santo. E uma vez que isso é verdade, nós devemos viver em santidade e honra na questão da porneia, na questão da sexualidade. Como vimos, porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia, é um guarda-chuva que abriga todo tipo de pecado de natureza sexual. Lascívia, aquele olhar cobiçoso, adultério, fornicação, o sexo antes do casamento, o sexo com várias pessoas, relações homoafetivas, relações múltiplas, relações depois do casamento, quando não há um compromisso de nova aliança com a pessoa. E a gente sabe que o nosso mundo é saturado por porneia. Nossas crianças já crescem vendo nas telas de smartphone insinuações para que elas negligenciem esse preceito de Deus para suas vidas. Separar seu corpo para viver para a glória de Deus como expressão de adoração. E Paulo diz, cuidado. Essa questão sexual é tão importante, porque contra todas elas, Deus é vingador. Deus se vingará de todos aqueles que se dizem seus filhos, mas não levam em consideração a separação devida do seu corpo para a glória do seu nome. Agora Paulo se volta para outras necessidades. Pecados de natureza sexual tendem a ser externos, mais escandalosos, mais públicos, mais visíveis. A falta de amor não. Já é algo mais oculto, mais velado. E nos dias de hoje a gente precisa desenvolver um amor. Porque Jesus diz que uma das marcas do fim dos tempos é que o amor de muitos se esfriaria. Inclusive o amor daqueles que se dizem serem seu povo, seus seguidores. A gente vive num contexto de correria, né, João? Para ganhar o pão, para trabalhar, para trazer sustento digno para casa. E a gente hoje se acha com muitos direitos, direito de privacidade, direito de descanso, direito de felicidade, direito de prover para os nossos filhos e para a nossa casa com dignidade, isto é, com abundância, mas a gente se considera com poucos deveres em demonstrar de forma real, sacrificial, amor pelos outros. E o amor pelo próximo é uma evidência daqueles que de fato nasceram de novo, daqueles que de fato são eleitos. Uma pessoa egoísta, uma pessoa que só deseja receber, uma pessoa que nunca serve outras, aquele crente velho na fé, que você não vê um dom sendo explorado, um dom sendo manifestado, um dom servindo outras pessoas. Essa pessoa precisa questionar se de fato ela serve a Jesus Cristo, se de fato ela é salva, se de fato ela tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Se ela não manifesta serviço amoroso, ela precisa se arrepender, render-se a Cristo, confessar seus pecados, a fim de nascer de novo. Porque toda pessoa que nasceu de novo servirá aos outros em amor. Trabalhará com honestidade e ajudará aqueles que sofrem. E é sobre isso que Paulo fala nos versos 9 a 12. Ele diz, quanto ao amor fraternal,
esse amor que os crentes demonstram uns com os outros, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, não precisamos escrever, pois vocês mesmos foram ensinados por Deus. Paulo entendia que essa igreja já conhecia isso de forma muito clara. E o que essa igreja conhecia, e Paulo repete, é a se amarem uns aos outros. E Paulo reconhece que essa igreja já desenvolvia esse amor mútuo. Ele diz, de fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos. Não é só os irmãos da igreja local, não. Não é como se os crentes da igreja presbiteriana do setor sul procurassem se amar, não. Paulo diz, vocês demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. É como se nós nos preocupássemos com irmãos da igreja presbiteriana pioneira, igreja presbiteriana Orvalho do Hermon, quarta igreja presbiteriana, igreja batista, igreja cristã evangélica. É como se a gente tivesse o interesse genuíno em nos apoiar, em nos ajudar mutuamente. Mas Paulo entende que essa igreja, mesmo demonstrando um amor tão bonito, assim como cada um de nós, ainda possuía espaço para crescer. É por isso que ele segue dizendo, no entanto, pedimos que amem ainda mais. Paulo compreende que nessa jornada chamada de santificação, todo dia a gente pode melhorar um pouco. Paulo compreende que como maridos, a gente pode melhorar cada dia mais servindo nossas mulheres em amor. Paulo entende que as mulheres de Deus, por serem habitadas pelo Espírito Santo, cada dia mais podem se tornar mais parecidas com Jesus, servindo seu marido, servindo seus filhos, amando seu lar, construindo um ambiente para o qual todos desejam retornar. Paulo entende que os filhos habitados pelo Espírito Santo, enquanto viverem, todos os dias haverá espaço para crescimento. Com o amor é assim. Há espaço para a gente crescer, há espaço para a gente amadurecer, há espaço para a gente servir cada vez mais. E eu preciso ser claro que as necessidades são as mais diversas. É aquela ligação, é aquela palavra de conforto, é o ombro amigo, é o ouvido entregue, simplesmente para ouvir o que o outro tem a dizer. É você, às vezes, para aquela mãe que foi abandonada e está com filhos, naquela circunstância, levar alimento. Por um período X de meses. Naquela circunstância, pegar as crianças e dizer, deixa que durante o dia, eu quero cuidar dessas crianças te ajudando, enquanto você procura emprego, até restabelecer sua vida. As formas de demonstrar amor são múltiplas. Pode ser, como eu ouvi ontem de um amigo, irmão em Cristo, que o pai dele estava gravemente doente, e aí o seu cunhado, um jovem, estava deslocado do mercado de trabalho, naquele período da doença grave de seu pai, e nos 2 meses em que seu pai permaneceu internado, esse jovem cunhado, jovem adulto, passou o dia todo no hospital. E ele disse para mim, eu tenho uma dívida que eu nunca conseguirei pagar para esse cunhado meu. Ele foi um anjo do Senhor na minha vida. As manifestações de amor tomarão formas diferentes. Por exemplo, nós temos uma irmã aqui na igreja. Eu sei que ela não gostaria que eu citasse o nome dela, mas citarei. A Iesa. A Iesa já é aposentada. Vilmar, seu marido, já é aposentado. Passou dos 70 anos de idade. Apresenta muitos problemas de visão que demandam rotineiras consultas médicas, exames médicos, tratamentos médicos. É uma rotina, a rotina da velhice, a rotina nos médicos. Contudo, a Iesa, ainda assim, se preocupa com a causa das mulheres com câncer de mama em Anápolis. Coordena um grupo, pegando cabelos aí em tudo quanto é salão, pedindo cabelo para tudo que é mulher, para fazer as perucas. Porque se existe algo que machuca a mulher no processo de combate a essa doença terrível que é o câncer, é aquele dia fatídico, quando ela dentro do seu banheiro ou em algum outro ambiente, de frente para o espelho, você pegar a maquininha e raspar todo o restante de cabelo dela.
E a gente pensa que não, mas quando põe um cabelo novo, bem feito, com amor, aquilo traz alegria, aquele senso de dignidade, aquela ideia de outras mulheres se importaram tanto com essa condição, que doaram cada uma um pouco de si para me ajudar. Então Paulo está dizendo, cresçam no amor. O amor é maior de todas as dádivas. Pedro, em sua carta, chegou a dizer que o amor cobre multidão de pecados. Cobre, gente. Porque quando você tem alguém que deve você, e você sabe que aquela pessoa está completamente impossibilitada de te pagar. Você sabe disso. E nós ouvimos anteontem que precisamos amar os nossos inimigos. Por amor você chega e diz, está perdoado. Inclusive aquela mensagem foi tão usada por Deus, que terminou o culto, uma pessoa chegou em mim e falou, pastor, eu vendi um carro para o meu irmão, já tem alguns anos. Ele prometeu me pagar no período X de tempo. Já passou aí uns 3, 4 anos. E essa pessoa vive amargurada com o irmão. Naquele momento o Espírito Santo falou tanto comigo, porque eu não preciso desse dinheiro. Tem tanta alimentação na minha casa. Eu viajo, tenho carro novo, tenho abundância. Eu não preciso. Eu quero me encontrar com ele o mais rápido possível e dizer para ele, você não me deve mais nada. Você é meu irmão. Eu amo você. Aquele carro é seu presente. O amor faz isso, gente. O amor quebra amarguras. O amor quebra a multidão de pecados. O amor cura quem carrega amargura. Quem fica fazendo do seu coração residência para o rancor. Cresça mais no amor. Cada um de nós tem mais espaço para amar. O amor cura doenças, viu? É interessante. Essa pessoa eu preciso preservar o nome porque ela não me deu liberdade. Mas eu acompanhei uma pessoa numa depressão profunda por alguns meses. E essa depressão ficou tão profunda que começou até a alimentar alguns pensamentos perigosos. De repente, Deus providenciou alguém na família, muito próxima a ela, para cair numa enfermidade gravíssima, uma pessoa idosa. E essa pessoa precisou ser agora integralmente cuidada por essa depressiva. Sabe o que aconteceu com ela? Voltou a viver. Perdeu uns 20 quilos, estava muito acima do peso. Voltou a sorrir. Voltou a celebrar o casamento. Voltou a valorizar os filhos. Voltou a falar de Jesus. Voltou a cuidar dos pequenos detalhes da casa que ela sempre se importou. Porque Deus colocou alguém para ela servir. O amor cura a enfermidade, gente. E a gente é uma geração sempre estimulada a olhar para o próprio umbigo. A ficar o tempo todo concentrado nas próprias demandas, sempre insaciáveis. A gente sempre quer mais e mais. Mas Jesus diz que uma das belas marcas do seu povo é olhar para fora de si, como Cristo olhou para nós. Sendo Deus, não se apegou à sua glória. Se esvaziou, assumiu a forma de servo. Além de nos salvar, serve como o nosso modelo máximo de humanidade perfeita. Mas há mais. Paulo diz que a gente oferece um belo testemunho aos de fora quando a gente vive de modo tranquilo. Ele segue dizendo, procurem viver de maneira tranquila, ocupar-se com os seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. E ele falou, nós já instruímos isso a vocês. Quando eu estava com vocês em Tessalônica, nós ensinamos isso. E por que Paulo traz essa recomendação? A fim de que o seu modo de viver ganhe o respeito dos de fora e que vocês não dependam de ninguém. Paulo aqui traz duas ordens ao povo de Deus, além do amor que pode crescer. A primeira ordem é, vivam de forma tranquila. O que significa viver de forma tranquila?
Não se meta nos negócios alheios. Não fique fazendo mexerico na vida dos outros. Seja uma pessoa discreta. Seja uma pessoa simples. Cuidado com essa tendência tão forte que a gente tem de julgar os outros. De desejar que os outros se enquadrem dentro do nosso padrão. Nem a gente se enquadra dentro do nosso padrão. Se nós formos honestos com nós mesmos, gente, nossa vida é cheia de problemas. Nossa casa é cheia de problemas. Aquela pessoa que está diante do espelho da gente todas as manhãs é cheia de problema. Então Paulo está dizendo, parem de mexericos. Pare de conversas. A gente valoriza muito pecados escandalosos. Adultério. Alguém que aparece grávida antes da hora. Pecados públicos, né? Visíveis. E eu noto que a gente tolera determinados pecados como menos graves que esses escandalosos. Por exemplo, fofoca, maledicência. Só que lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11, Paulo coloca junto com os sodomizados, os homossexuais, os feiticeiros, os ladrões, os adúlteros, os fofoqueiros e os maledicentes. E Paulo diz que tanto os fofoqueiros quanto os maledicentes não têm entrada no reino dos céus. O tal do fofoqueiro e do maledicente é aquele pecado que entra devagar, comendo pelas beiradas. Percebam como os sites de fofoca têm público. Note como os portais do Instagram aqui de Anápolis. Tem uma página no Instagram aqui de Anápolis que eu não sigo, mas um pastor amigo me mostrou. Pastor Weder da Pioneira. Fizeram uma maledicência com o nome dele. Publicaram nessa página do Instagram, que é uma página só para fofoca. Dizendo, o pastor da Pioneira tem caso com a líder do ministério infantil. Precisou ir na delegacia, registrar a ocorrência. Domingo seguinte, explicar isso em púlpito para a igreja. E essa página no Instagram, se não me engano, tem mais de 90 mil seguidores. Aí o canal do YouTube na igreja, que prega o evangelho com insistência, para ter 4 mil seguidores, é esse aqui, ó. Luta. É para fofoca, a multidão segue. Igual formiga, abelha no açúcar. Cuidado. Fofoca é coisa séria. E Paulo está dando uma ordem. Vivam de forma simples, discreta, humilde, tranquila. Além disso, sejam pessoas trabalhadoras. E aqui é importante a gente trazer um equilíbrio. Porque ser trabalhador não é você ser o workaholic. Sabe o que é ser workaholic? É aquela pessoa que não tem limite para trabalhar. Trabalha 12 horas por dia, 16 horas por dia. Aí sacrifica sua vida conjugal, sacrifica seu tempo com os filhos, sua vida de oração, não tem leitura da palavra, não tem alegria conjugal, prazer com o seu marido. E o prazer conjugal é importantíssimo no casamento. O marido e a mulher precisam dar um ao outro aquilo que lhe é devido. Então trabalhar com honestidade é você ter a hora para ir, a hora para voltar. Se você trabalha em casa, sistema de home office, é ter a hora para começar e a hora para desligar o computador. Se você trabalha, como eu conheço alguns, e utiliza muito o smartphone, e a pessoa vem com a justificativa, não, isso aqui é pressão, se eu não ficar toda hora com isso aqui atendendo e respondendo, outras pessoas vão me substituir, meu querido. E substitua, mas você vai ficar 24 horas, 7 dias por semana, com um negócio apitando no seu ouvido, afetando o seu cérebro e tirando o seu momento com a sua mulher e os seus filhos. Deus te chamou para trabalhar, não para ser escravizado por outros homens. Então trabalhar é assim, com as próprias mãos, com honestidade, com empenho, com os dons que Deus te deu, tendo hora para ir, hora para voltar, hora para começar, hora para terminar.
O trabalho é bênção de Deus. Vai utilizar e desenvolver os dons, as aptidões naturais que Deus te deu. O trabalho será usado para colocar pão sobre a sua mesa. E mais do que isso, Paulo, lá em Efésios capítulo 4, e eu peço, já caminhando para o final, que você abra esse texto, por favor, lá em Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo faz algo tão importante, ele dá uma dimensão missionária para o trabalho. E eu acho isso tão bonito, Henrique, porque a gente pensa no trabalho como algo que é para abençoar só a gente e a nossa família. O trabalho é para isso também, para eu poder comer melhor com a minha família, poder dar uma educação de qualidade para os meus filhos, poder viajar e descansar. O trabalho é para isso. Mas o trabalho é para mais do que isso. O trabalho tem uma dimensão missionária. Lá em Efésios 4, versículo... Deixa eu achar só aqui o texto para vocês. Versículo 28. Efésios 4, 28. O apóstolo Paulo diz: aquele que roubava, não roube mais. Porque no Império Romano, mais de 90% das pessoas eram extremamente pobres. Então a cultura dos pequenos furtos era muito comum. E aí Paulo diz, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E olha a perspectiva missionária que ele dá para o trabalho, para que tenha o que repartir com o necessitado. Paulo diz, o trabalho possui duas dimensões. A primeira, ser bênção para a sua vida, para a sua família, te proporcionar prazer, bem-estar. E a segunda, ser um meio para aliviar a dor de outros, socorrer os necessitados, ajudar as viúvas, os órfãos, os desamparados, os aflitos. E a gente vive num país que, lamentavelmente, nos proporciona muitas oportunidades de ajudar os necessitados, porque há muitos necessitados em nossa nação. Então Deus está dando aqui um sentido missional, um propósito eterno, glorioso para o nosso trabalho. Deus está retirando aquilo que a nossa cultura impregna em nós. Trabalhar só para guardar, trabalhar para a previdência privada, para o nosso prazer, para o nosso conforto, para o nosso luxo, para o nosso consumismo desenfreado. Para trabalhar também, para socorrer quem nada tem. É uma perspectiva eterna. É uma bela dignidade para o nosso trabalho. E Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, voltando para o texto, ele diz o seguinte, no finalzinho, bem no versículo 12. A fim de que seu modo de viver ganhe o respeito dos de fora e não dependam de ninguém. Quando as pessoas vivem vidas tranquilas, quando as pessoas procuram trabalhar com dignidade, honestidade, desenvolvendo os dons e talentos que Deus lhe deu, quando a pessoa entende que há mais para o que avançar na expressão de amor, quem está de fora olha para nós e nos enxerga com respeito. Sabe aquele negócio que de vez em quando você escuta? E é crente, paga não. E é crente, banco não faz empréstimo não. E é crente, caloteiro. Esse tipo de imagem que foi criada pelo mau testemunho de crentes medíocres é uma vergonha para o nome de Jesus. Os crentes precisam honrar seus compromissos antes do vencimento, pagar suas contas em dia, viverem de acordo com a sua renda e não mais, não serem escravos de cheque especial, devedores de cartão de crédito, se contentarem com o que têm, para não fazerem dívidas em 12, 15, 20, 30 vezes, a ponto de perder o sono. E agora tem que trabalhar jornada extra, e aí não tem mais vida de oração, não tem vida com a palavra, não tem vida com o povo de Deus, não tem paz, fica com insônia, dá gastrite, úlcera nervosa, ansiedade, e não sabe por quê. Paulo está dizendo, gente, vamos viver com contentamento?
Vamos viver agradecidos com aquilo que a gente tem. É claro, isso não vai tornar a gente passivo, não. Vamos trabalhar duro, no suor do rosto, mas sabendo que se a gente tem um lar para voltar, voltar para o lar, beijar filho, curtir esposa, curtir o marido, curtir nossa casa, nossa família, cuidar da nossa alimentação, vamos ajudar quem precisa. Se a gente for honesto, nós não precisamos de muito para viver. Não precisamos. O que nós precisamos é de doses cada vez maiores de contentamento. Uma vida discreta e crescer cada vez mais na demonstração de amor. E assim as pessoas de fora vão olhar para nós. E no lugar daquilo que eles chamam, muitos crentes vão dizer: que cara honesto, que mulher exemplar, sossegada, não escuto falar de ninguém. Quando começa alguém a abrir uma boquinha para falar uma conversinha do nome de alguém, ela já sai daquele grupo de conversa. As pessoas é que são tolas e não percebem isso. E continuam falando, mas ela sai, ela se afasta. Porque ela não vai fazer parte daquilo. Você vê ela com discrição. Se ela vivendo de forma tranquila, cuidando do seu lar, trabalhadora. Que cara bacana. Honesto, trabalhador, dedicado à sua família. Você vê que ele ama a Deus. Você vai conversar com ele. Ele sabe a Bíblia, ele fala de Deus, ele tem relacionamento com Deus. A vida dele não é só escravizada ao trabalho, não. Que caboclo bacana, viu? Se algum dia eu precisar de conselho e orientação na minha vida, eu sei a quem procurar. E pode ter certeza, ele vai procurar. Ou ela vai procurar. Porque isso dá bom testemunho para os de fora. Então Paulo está dizendo, não fiquem só focados na porneia, não. Só na questão de pecados sexuais. Tem outras coisas positivas. Não é só deixar de fazer coisas, pecados de natureza sexual, mas é começar a fazer outras coisas. Trabalhar com honestidade, ter uma vida tranquila e saber que há mais para onde crescer no exercício do amor. Aquela palavra, aquele abraço, aquela oração, aquela mensagem de texto. Visitar aquele idoso que está inválido já, dificuldade de locomoção, e falar: olha, vozinha, a gente tem alguns velhinhos aqui na igreja, com muita dificuldade. Quem sabe você pode ser esse filho, esse neto que eles não têm. E dizer: olha, todo mês, se a senhora quiser, eu vou na farmácia, compro os seus remédios e deixo aí para a senhora. Toda semana não dá. Mas pode contar comigo. A cada 15 dias eu vou ir. À tardezinha tomar um café com a senhora e comer um pão de queijo. Isso vai fazer diferença grande demais. Nós temos idosos aqui na igreja que o filho não aparece há mais de 2 anos. Pessoa com quase 80 anos de idade. Olha como a gente pode crescer um pouco mais no exercício do amor. Então eu quero te estimular a olhar um pouco para fora. Talvez isso seja o que Deus queira usar para te curar de um monte de doença aí que é fruto de olhar demais para o umbigo. Pode ser uma bênção para a sua vida. Vocês entenderam isso? Vamos fazer o seguinte agora. Vamos ter grupos de 3 homens e 3 mulheres. Eu quero estimular você. Nós temos alguns homens novos na igreja. Os nossos mais velhos de casa, abracem os nossos homens mais novos. Eu quero que vocês conversem sobre 2 perguntas. A primeira delas é: como é que você pode demonstrar amor de forma mais prática? Como você pode demonstrar amor de forma mais prática? Segunda pergunta: de que maneira o seu jeito de viver tem impactado aqueles que não conhecem a Cristo? Essa pergunta dói, hein? Como você pode demonstrar amor de forma mais prática? Número 2, de que maneira seu jeito de viver
tem impactado positivamente ou negativamente aqueles que não conhecem a Cristo. Vamos separar grupos de 3 homens, 3 mulheres, por favor. Procure intencionalmente homens com quem você ainda não conversou, mulheres com quem você ainda não tem vínculo. Conversem sobre essas 2 questões importantíssimas. Como você pode demonstrar amor de forma mais prática e de que forma o seu estilo de vida tem impactado aqueles que não conhecem a Cristo.